Sabia que, ao contrário do que muita gente pensa, não é a nossa razão, mas é a nossa emoção que determina quais são as decisões que a gente toma? Se você gosta de aprender sobre relacionamentos humanos, comportamento, puxa uma cadeira, porque hoje a gente vai conversar com uma grande neurocientista. Ela é professora e pesquisadora há 27 anos, pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional, ministrou diversos cursos de pós-graduação, inclusive a pós que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, autora do livro Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender a Neurociência, e é apaixonada por animais, tanto que uma das faculdades que ela fez foi de veterinária. Ela é palestrante em grandes empresas do Brasil e do mundo, CEO e sócia fundadora da Ilumina Consultoria. Se prepara que hoje o papo vai ser inspirador com a Carla Tiepo. Bom, estou muito feliz hoje aqui de receber a Carla, que foi minha professora no meu curso de pós e foi daí que deu aquele estalo de pensar, uau, como neurociência é incrível. Carla, muito obrigada um prazer por estar aqui. Estou animadíssima. Boa. E queria começar entendendo a sua origem. Como que era você, Carla, criança, família, estudos, enfim, como que foi assim, resumidamente, para você chegar aqui? Eu apaixonada por livros desde muito pequena. Acho que porque eu fui criada pelos meus bisavós. Minha mãe, quando eu era pequena, ela teve uma questão de saúde e precisou me deixar muito tempo com a minha bisavó, com o meu bisavô. Meu bisavô um erudito da música, minha avó uma semi-analfabeta. Jura? E justamente por isso ela acreditava que a melhor coisa que ela podia fazer era incentivar o meu avô a me ensinar a ler. Que lindo isso. Então, com 3, 4 anos de idade eu já lia, e eu respondia, né, provavelmente muito curiosa e tal. E consumia livros de qualquer coisa, assim, lia, eu sou o tipo de pessoa que lê bula de remédio e faz sentido, eu leio hoje em dia. Agora que eu soube da sua formação, eu entendi que faz sentido. Faz sentido, mas eu consumo literatura e consumo conteúdo de uma forma geral e gosto de saber. Então eu sempre fui uma criança curiosa, né? Chegava os livros da escola no começo do ano, eu lia tudo antes de ir para a escola. Nossa. Mas não é que eu era CDF, não, sabe? Não. Mas você tinha curiosidade, né? Muita curiosidade. E aí, como eu já sabia de tudo, eu provocava minhas amigas a responderem logo a lição para a gente poder brincar. Então, eu gostava mesmo era de bola, de jogar bola, de brincar, sempre fui do esporte e tal. Mas eu sempre tive muita curiosidade. Então, tudo que fosse muito intrigante era o que mais me chamava a atenção. E como eu tinha em casa, né, uma mãe psicóloga, e ela foi estudar psicologia depois já de ser mãe, então ela trocava com a gente, ela contava legal. Os avanços dela na faculdade com a gente, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então será que daí plantou aquela sementinha para a neurociência? E tem lá no meu diário do bebê, né, ela escreveu lá que eu queria que eu fosse psicóloga, e aí acho que eu passei a vida toda contrariando isso, sabe? Não vou ser o que minha mãe quer que eu seja, mas acabei dando a volta e caindo no mesmo lugar. Porque aí eu fui fazer uma faculdade que era do coração, uma escolha apaixonada, né, porque raro você ver alguém que faz veterinária, me formei em veterinária, que não tem escolhido por paixão. E daí, durante o curso, você descobre que não é só gostar de bichinho, né? Você precisa de um pouco mais. Porque a veterinária não é só a medicina dos animais, né? Ela tem uma opção de outras funções na sociedade e tal. E uma das coisas que me aconteceu lá no 2º, 3º ano da faculdade foi durante as aulas de farmacologia, que é muito legal você entender como é que as moléculas químicas atuam no corpo, em geral. Nossa, né? Assim, um remédio então, pera, você fez veterinária, aí você foi para Não, ainda estava na veterinária veterinária, no 3º ano a gente estuda farmacologia para prescrever para os animais, né? São só 3 profissionais que estudam farmacologia nas áreas da saúde, o médico, o veterinário e o odontólogo. Ninguém mais estuda fármacos, né? E é um negócio que é muito legal. E aí eu comecei a me encantar com essa ideia do fármaco, a ação, a cinética, a dinâmica, são muitas coisas muito, muito interessantes. E aí quando chegou na farmacologia do cérebro, aí eu falei, peraí, isso aqui tem um negócio muito legal. Porque aí a gente já estava, que ano é isso? Nós estamos em 90, 91, já está acontecendo o começo das substâncias antidepressivas mais poderosas, então a fluoxetina, né? É bem, a década de 90 é quando a gente dá essa subida na construção e na prescrição de medicamentos para doenças da mente, né? Vamos dizer assim, doenças psiquiátricas. E óbvio também neurológicas, né? E aí eu tive a oportunidade dentro da faculdade de veterinária
na parte básica, né, que assim, mecanismos básicos de ação, ter um grande orientador, que é o Luciano Feliz, que estava chegando na época da Duke University, ele tinha de fazer o pós-doc, e ele estava vindo com uma pergunta muito boa sobre dopamina, sobre colicistocinina, que é um hormônio gastrointestinal, que hoje está estourado, né, a história dos hormônios gastrointestinais e as atividades mentais, e desejo, fome e tal. A gente está hoje discutindo isso, né, como é que o intestino participa desses mecanismos, e lá em 91, 92 a gente estava estudando isso. E é muito curioso, muito interessante. Então, não pude me furtar a seguir a carreira de cientista, né? Então, você termina a faculdade, a graduação, pode ser qualquer graduação que te habilite a discutir o tema específico, e aí você entra na pós-graduação estrito sensu, né? Aí eu entrei no mestrado, na USP também, né? Eu estudei na USP, fiz na USP. E durante o mestrado eu fui convidada a fazer o meu doutoramento direto, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Eu já tinha ali alguma bagagem em ciência e fui convidada pelo programa de pós-graduação do Instituto de Ciências Biomédicas para não fazer o mestrado, fazer o doutorado direto. Demais. Então, muito cedo, ali com 30 anos, eu já tinha meu doutorado. Cedo doutorado. E já era professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Eu comecei a dar aula lá com 25 anos. Nossa, muito assim que eu entrei na pós, eu já comecei a dar aula lá. Tinha uma professora da Faculdade de Medicina que era minha co-orientadora e gostava muito do meu trabalho, quis me levar como assistente dela. E eu estou lá até hoje. Nossa. Só que eu já não estou na graduação mais, né? Mas durante 23, 24 anos eu dei aula para todo mundo que estudou na Santa Casa de São Paulo. E aí depois você foi para... Você fez a... E aí, hoje não, a pós em neuropsicofarmacologia é esse doutorado. Esse né? doutorado. É. E a neurociência, quando que ela... Neurociência... Primeiro, o que é exatamente neurociência? Neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso, né? Em linhas gerais. E aí você pode notar que o neurocientista é quem? É o cientista que estuda o cérebro. Então, lá nos anos 90, você tinha uma pós-graduação em neurociência e comportamento começando na USP aqui no Brasil. E fora do Brasil, você tinha uma sociedade científica, que é a Society for Neuroscience, que é um pouco mais antiga, de 1970, mas é uma ciência nova. E ela congrega o quê, né? Inicialmente, todo mundo que era cientista, que estudava sobre o cérebro, estava congregado nesse lugar. E aí, essas pessoas foram criando um campo de conhecimento. Então, a gente diz que esses títulos, né, de neuropsicofarmacologista ou de neurofisiologista e tal, são títulos de neurocientista. Ah, entendi. Entendeu? Mas hoje você tem pessoas que fazem o estrito sensu em neurociência especificamente, né? Entendi. Porque essas escolas se formaram. O que é diferente de você ser um especialista, né? Quando você faz uma especialização, ou você pode fazer um bacharel em neurociência, aí você é um bacharel ou um especialista. O neurocientista é aquele que pode assinar o projeto de pesquisa frente à CAPES, ao CNPq, assumindo a responsabilidade pela ciência, né? Tá, então a paixão por entender o cérebro já veio desde a sua mãe, né? Desde eu acho que sim, porque ela provocava a gente, né? Ela provocava a gente, eu fiz ludoterapia de pequena, depois fiz terapia na adolescência. Então, de alguma forma, essas perguntas estavam batendo. Só que é muito louco, porque eu dei a volta, fui lá, discuti isso no comportamento dos animais, para identificar os fármacos, que não tinha nada a ver com a área de conhecimento da minha mãe, porque minha mãe, como psicóloga, em alguma medida também tinha alguma resistência, né? Era comum naquela época os psicólogos terem uma resistência ao tratamento farmacológico. Né? Acho que até hoje deve ter um pouquinho ainda. Entre os psicólogos, menos, porque o que a gente sabe hoje? Né? Que existem patologias que, de fato, se você conseguir reverter a circunstância química, você dá muito mais qualidade de vida para o paciente, você dá chance para ele reagir. Né? Então, não é que você vai curar uma depressão usando um antidepressivo. Mas você é aquele empurrãozinho para a pessoa sair do buraco. Você cria um ambiente ali possível para que ela possa reagir. Então, não há quem hoje seja resistente, por exemplo, a tratar um paciente depressivo, um paciente com depressão com antidepressivo, né? Um paciente com ansiedade. Você tem quadros de ansiedade que podem ser manuseados, né? Podem ser gerenciados no consultório e a própria pessoa criar estratégias, técnicas para dar conta. Mas vai ter circunstâncias que você vai precisar medicar. Então, aí é o critério, sabe? Depende você ter um profissional de qualidade, que não é um neurocientista, é um neurologista, é um psiquiatra, que vai identificar essa circunstância e como é que você atua. Porque a gente teme são sempre os exageros, os descompassos, mas, em geral, não há resistências mais em compreender o impacto dessas medicações. Agora, o que eu acho que tem são exageros, sim. Ah, sim, em todas as áreas. Então, e tem uma coisa interessante que é assim, ao avançarmos no campo da farmacologia,
alguns testes, vamos dizer assim, em humanos foram feitos, porque você tem pacientes, um monte de pacientes deprimidos que tomam antidepressivos e você acompanha a resposta. Então, isso vai avançando, inclusive, o conhecimento sobre a área. Nós vivemos 50 anos, aí diria 40 mais precisamente, de um crescimento exponencial do conhecimento em neurociência. Nossa. Como eu gosto muito de comida, parte do estudo de neurociência que me fascina muito é entender como que o cérebro, né, reage ao que a gente come. Então, eu estava estudando sobre os ultraprocessados e eu entendi que os ultraprocessados, eles são fenomenais em entender que a nossa conexão com gostar do sabor tem muita relação com o barulho, com a textura. E normalmente a gente acha que é só o sabor, né, aquele gostinho. Então, como que funciona essa conexão sabor-cérebro? Então, durante toda a evolução, e não é só na nossa espécie, né? Então, todos os animais, durante todo o processo evolutivo, eles têm um drive, né? Um direcionamento muito importante para conseguir achar qual é o alimento disponível que vai trazer maior grau de caloria, o maior grau de nutriente naquele dado momento. Vou te dar um exemplo. Essa época agora, a gente tem muita fruta vermelha, tem muita amora, tem muita blueberry. Isso é pouco calórico. Então, se por acaso começar a virar e começar a ter um mamãozinho, uma manga, os animais que estão na natureza, eles têm que parar de comer amora e comer mamão, entendeu? Então tem que ter mecanismos que façam você selecionar qual é o alimento que naquele dado momento vai te trazer maior quantidade de nutrientes e também de todo tipo de variedade, porque à medida que ele vai encontrando mais variedade, que ele vai... Porque essa coisa de falar, enjoei de uma comida. Não você não enjoa de uma comida, é da tua natureza procurar variedade. Né? Os animais que buscam variedade, que buscam obter níveis calóricos os mais elevados possíveis, têm uma chance de sobrevivência. Então, na natureza escassa, são mecanismos de ouro, né? O nosso cérebro, ele ainda é primitivo ou a nossa mudança do cérebro ela é um pouco mais lenta, imagina? Não é esse o ponto, Gigi. O fato é que a gente não sofre mais nenhum mecanismo de evolução genética. Acho que é isso que eu queria entender. A gente não tem um mecanismo de evolução genética por uma questão, quem sabe, até muito pragmática, e pode ser que a gente descubra outros mecanismos, tá? Mas por hora, se a gente pegar o Darwin ou o neodarwinismo, qual é o mecanismo? Quem se adapta tem maior chance de se reproduzir, certo? Na nossa espécie não é assim. Quem se adapta, às vezes, nem se reproduz, entendeu? Então, nós quebramos essa regra com a natureza. A gente não tem mais uma seleção natural, né? Lato sensu. A gente tem uma seleção que é as pessoas que se adequam, que acabam tendo mais recursos, mas nem são as que mais se reproduzem. Podem ser aquelas que mais influenciam a sociedade, em termos de cultura ou hábito, mas não em termos genéticos. Então não tem evolução. O que é que tem? Tem um cérebro que evoluiu lá e que tem que conviver no mundo atual, com geladeira em casa, com supermercado, com padaria e com o pior, com a indústria farmacêutica, com a indústria alimentícia, que é o ponto que você trouxe, procurando desesperadamente o que ela faz com o alimento para torná-lo irresistível. Sim, açúcar, gordura, sal, né? E aí, textura, consistência, barulhinho, cremosinho. Que são coisas que são marcos na natureza de que você está consumindo alguma coisa que tem N propriedades que são importantes para a sua adaptação. A gente dá aquela enganadinha no cérebro quando come aquelas bolachinhas crocantes com zero de nutrientes. Eu diria que a coisa que a gente mais anda fazendo é enganando o nosso cérebro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A comida, ela tem uma conexão muito grande com a emoção, né? Com memória. Sempre que... Por isso até que era a ideia de fazer aqui. Porque eu sinto que quando a gente vai se lembrar, às vezes você come um pedaço de bolo e fala, nossa, me transportei, uma máquina do tempo. Por que isso acontece? Como que funciona esse mecanismo? Que coisa interessante, né? Eu não li, tá? Eu não vou ficar gastando aqui dizer que eu li, porque eu não li, não. Mas Em Busca do Tempo Perdido, do Proust... Eu até tenho aí, eu comecei a ler, mas acho que vou demorar mais algumas vidas para ler. Ele não é muito fácil. Não é muito fácil, mas é incrível. Mas ele começa, né? Não sei se você já... Sim, o chá. Então ele faz uma referência de memória, que é a linha condutora... As Madeleines, acho, né? Chá com Madeleines. É a linha condutora do livro. É essa experiência que ele entra na casa e estão preparando um chá com Madeleines, que é uma referência da infância dele. E aí ele começa a puxar um monte de coisa tal. E é muito interessante porque ele fala do olfato. É um dos sentidos. Mas o olfato é um baita de um sentido. Então essa coisa de... quando eu remeto, por exemplo, a uma experiência de uma comida, sei lá, da casa da minha avó, ou de um restaurante, ou de um lugar que eu fui, e que vem aquele conjunto de sensações que estão na memória, que vem
uma lembrança de cheiro. Você não sente o cheiro, mas é com uma lembrança de cheiro. Uma lembrança da consistência, tudo aquilo que regrou, né, que estava presente naquele momento, são marcadores de memória que têm direta conexão com a emoção que você percebeu naquele momento. Porque a coisa mais importante da memória para o cérebro é que ela seja capaz de resgatar a importância daquela experiência. Quem é que dá importância para uma experiência? A emoção. A emoção. Na verdade, esse é o papel da emoção. É qualificar as experiências que a gente tem entre experiências que a gente deseja que se repita, experiências que tanto faz, experiências que a gente quer deliberadamente se afastar. Então, a emoção é um sensor, né, dessas valências. E, puxa, alimento, o que é para eu procurar, o que é para eu me afastar, o que eu repito, o que eu abro mão em favor de outra coisa, é o comportamento central no processo adaptativo. Sim, não, e por isso que eu acho tão importante quando as pessoas cozinham juntos, né? Os pais e mães cozinham com os filhos, porque meu filho sempre fala, eu lembro daquela comidinha que você fazia, daquilo. Então, criar memórias afetivas é importante. É claro que é legal você comer para ser saudável, mas eu vejo mais até essa coisa do criar conexão, porque a comida é uma ferramenta muito, muito rica de criar conexões com as pessoas, né? E eu acho que tem a coisa da metamorfose do alimento, né? Porque isso é uma coisa que a gente desenvolveu. Nenhuma outra espécie faz isso. A gente usa o fogo, a gente usa o gelo, a gente usa a mecânica, né? O triturar, o misturar, são processadores, são tecnologias que a gente desenvolveu, que não precisa obrigatoriamente ter uma máquina, mas a pessoa lá no pilão, né? E acho que esse preparo, a metamorfose do alimento, é para a gente muito importante, porque foi o que nos deu chance de nos adaptarmos como a gente se adaptou. Virginia, não era para ter um primata do nosso tamanho. Sim, não podia é muito fascinante isso, né? Não podia ter um primata do nosso tamanho se nós não tivéssemos acesso a alimentos de outra qualidade. Então, se a gente não tivesse tido acesso a essa tecnologia da cozinha, não existiria a nossa espécie como ela conhece. Isso é muito maravilhoso. Eu vi várias pesquisas sobre isso e é claro que eu tenho um viés para acreditar mais naquilo que eu gostaria de acreditar. Mas de tudo que eu pesquisei, para mim fez muito sentido que o nosso cérebro, né, o cérebro do Homo sapiens, aumentou, evoluiu depois que a gente se reuniu ao redor da fogueira com as panelas, as comidas para cozinhar, e aí a gente teve que se comunicar, e a nossa comunicação fez com que a gente conseguisse evoluir. Faz sentido isso? É uma coisa mais linda ainda, é muito bonito, é mais lindo ainda, porque não é só o fato de que a gente teve que desenvolver aquela linguagem ali para organizar aquele comportamento. É porque, ao cozer, a gente conseguiu retirar do alimento de forma muito mais rápida uma quantidade de nutrientes, de proteína e de energia que permitiu que nós tivéssemos o cérebro que a gente tem. É comum as pessoas, inclusive isso, tem autores que não são exatamente neurocientistas e que acabam dando essa explicação, porque parece uma explicação fácil, né, mas ela não está totalmente correta. De que a gente opta por alguns tipos de comportamento porque eles seriam poupadores de energia. Então, eu tenho hábitos, eu repito o cérebro hábitos, é preguiçoso. Ou o cérebro é perigoso, ou preguiçoso, ou o cérebro quer economizar energia e tal. Isso não são visões muito então é um claras. mito, o cérebro não é preguiçoso. Não, cara, assim, eu acho interessante porque é um jeito de pôr a culpa em outra pessoa. Sim. Perfeito. My brain make me do it, sabe? Tipo, não fui eu, não tem nada a ver com isso, é meu cérebro que me fez fazer isso, e ele que é preguiçoso e tal. Mas não, né? A gente acaba tendo um processamento que é mais eficiente para dar a resposta adaptativa para cada momento. Então, nesse momento, eu estou performando aqui com você a professora, vamos dizer assim, né? Então, a gente está com uma conversa descontraída, mas eu estou te explicando coisas e tal. Eu tenho mecanismos automáticos para explicar isso. E quando eu os uso, é muito mais fácil. Se eu tiver que... Aí você fala para mim, não entendi. Aí eu tenho que achar uma outra explicação, vai me dar um pouco mais de esforço, de atenção, esforço cognitivo, e tudo bem, eu posso fazer isso. Mas eu tenho esse recurso automático que se foi bom para você. Se aquele mecanismo que está funcionando, você pega na tua caixinha que está ali, e quando você precisa, você vai ter que abrir o armário lá no fundo para achar uma outra caixinha. Vai te dar mais trabalho. Pode precisar, mas já tem isso aqui, já está automático, já me dá a percepção de competência. Então, isso é uma coisa muito boa. Não é para poupar energia, é para ser eficiente. Agora, outra coisa que aconteceu de fato é que a gente conseguiu um incremento de nutrientes a partir da nossa refeição exponencialmente melhor do que se a gente tivesse que roer
coisas, pensa. Imagina o quanto de frutinha a gente teria que comer para ter a caloria e a energia que tem uma coisa que você cozinhou, né? Batata, carne, enfim. Nossa, se você pensar nos tubérculos, é escandalosa a diferença. É que esse é outro ponto, que quando eu era mais jovem, eu acreditava muito que o nosso cérebro mudou assim que a gente começou a comer carne. E imagino que a carne tenha um diferencial, mas eu vejo muito mais como uma cozinha, como você cozinhar os tubérculos, cozinhar carne, cozinhar tudo que você não podia comer antes, né? Então, eu vejo muito mais como o cozinhar do que a carne. E olha que coisa interessante, né? Que eu acho que também faz parte dessa narrativa da cozinha e da vida em cozinha. Quando que a gente passa a cozer os alimentos e passa também a caçar e ao mesmo tempo plantar, nessa transição da agricultura, eu consigo gastar muito menos tempo com essa função que é me alimentar. Sim. Se você vai na natureza, a maior parte dos animais, eles estão o tempo inteiro buscando alimento. Eles estão fazendo duas coisas, buscando alimento e se protegendo. Sim. E descansando. Só isso, descansando em intervalos curtos. Eles não podem fazer o que a gente faz. O que nos permite dormir 8 horas? Acúmulo de energia. Porque os animais, eles vão acordar a cada 2, 3 horas um pouco querendo comida. Agora, quando você tem um animal doméstico, que você dá 2 grandes refeições para ele fica igual a gente. Dá para dormir 16 horas. Obviamente que um felino... Não, um felino na natureza vai dormir 16 horas? Não, ele precisa caçar. Você vê no Discovery Channel, né? A quantidade de tempo que um felino fica rodando ali na savana atrás e tenta uma, tenta outra, se frustra, uma hora consegue pegar um animal, aí tem que dividir com todo o grupo. Não é simples. Então a forma com que a gente aprendeu a se relacionar com o alimento, plantando, depois com a caça, Gigi, a gente pegava e chamava um rebanho para um vale, fechava o vale, fechava o desfiladeiro e ficava lá uma geladeira viva, sabe? Tipo, 40, 50 animais morrendo, óbvio, não é bonito. A gente não fazia coisas bonitas. Mas a gente não tinha também essa consciência do bonito ou feio, era sobrevivência. A moral era veio depois. relativa. Mas você tinha lá um pool de animais que você ia matando aos poucos, porque você conseguiu prender eles numa condição. Então, essa inteligência que vai sendo um ciclo virtuoso, né? Eu vou comendo mais, eu vou desenvolvendo mais o cérebro, crio novas estratégias, com as novas estratégias eu consigo mais ainda, e estamos aqui no século XXI, né? Esse foi o jogo. É interessante a gente olhar para trás e pensar, bom, a gente não é mais, porque muita gente fala, mas eu faço isso, tal ação, porque essa é a minha origem, os homens da caverna faziam isso, né? A gente já está muito longe disso. A nossa cultura impregna os nossos comportamentos, né? Voltando aqui para a memória, que eu estava lembrando que quando eu estava preparando, ontem eu estava lendo várias coisas sobre neurociência, preparando, chegou uma hora que eu pensei, gente, meu cérebro, acho que, sabe quando acaba a memória do telefone? E eu não conseguia mais pensar. Aí eu falei, preciso perguntar isso então amanhã. O que imagino que seja um fenômeno, talvez hoje em dia das redes sociais deva piorar, mas por que acontece esse fenômeno, que imagino que aconteça com mais pessoas, e como fazer para a gente sair disso? Porque eu sentei aqui e falei, vou meditar, porque eu não sei mais o que fazer. Bom, a gente tem hoje uma crise importante do nosso grau de atenção, né? A gente está com a atenção muito, a gente chama de alternada, né? A atenção que não é sustentada, que é alternada, ela é daquela atenção do multitasking, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente tem treinado menos a atenção sustentada. Mas um outro elemento interessante, e eu não sei se faz sentido para você, é que provável, como você hoje ia falar sobre isso, você colocou um certo peso em se lembrar de todas as coisas. Com certeza. E a sua exigência sobre a sua capacidade de resgate das informações era muito maior do que se você tivesse lido apenas para se distrair. Então, também tem isso. Você um pouco a atenção que você coloca naquilo que você gostaria de ter retido numa leitura que aconteceu, sei lá, 2, 3 horas ontem. Então, se hoje você lê de novo, ou lê outra coisa, e correlaciona, e conversa comigo, provavelmente você vai gerar outro nível de sedimentação e de síntese para poder armazenar essa memória de uma forma mais robusta. Porque o barato da memória é quando você conecta ela com outras coisas. Então, às vezes você lê um negócio, e enquanto você não gruda com o que você já sabe, porque na andragogia, né, no aprendizado de adultos, o conhecimento ele precisa estar pendurado em coisas que você já sabe. Não é como na criança que você consegue começar um fio do zero. Que ele se interessa, fica curioso e vai. Eu estou falando aqui, você está o tempo inteiro, isso aqui tem a ver com aquilo, isso aqui tem a ver com isso, isso aqui tem a ver com isso. E o que não fizer liga com lugar nenhum, vai embora. Né? Então tem que fazer sentido para você e você tem que pôr atenção
e tem que gerar ali uma nova síntese com essa nova informação. Às vezes isso leva tempo. Você tem que voltar para esse tema. E a gente tem uma exigência de, puxa, eu já li. Não, a gente gostaria de lembrar de tudo. Eu acabo um livro e eu falo, ai meu Deus, eu não estou lembrando. Depois eu penso, tudo bem. Esse é o impacto do acesso. A gente hoje tem um acesso que a gente não tinha. Então, essa era a minha próxima pergunta. Se as redes sociais, com certeza, elas têm um impacto gigantesco. Acho que é acesso, né? Porque, veja, a rede social é o caminho através do qual, mas mesmo em 97, 98, que a gente não tinha rede social, a gente tinha os sites, lembra? Sim. Não sei se você lembra, tem um negócio na internet, chama sites. Não, eu lembro quando teve o lançamento, site. que eram várias festas de sites para cá, festas de sites para lá. Então você tinha portais e conteúdos e tal. Aquilo já foi abrindo uma janela para a gente ver o mundo mais amplo. E aí, cada vez a gente tem... E é isso, tem gente que tá nem aí, que não tem muita curiosidade e tal, mas gente como você, curiosa, é um problemaço. Não, e eu sinto que essa coisa não é de hoje, né? Porque hoje a gente tem, obviamente, muito mais informações do que jamais tivemos. Sim. Mas o Sêneca falava, antigamente, que a ideia era você não ler todos os livros e focar em menos livros. Gente, sei lá, ele deveria ter o quê? 30 livros, no máximo? Então, acho que essa já era, né, uma preocupação. Já, até porque tem essa coisa de você se aprofundar e se verticalizar para trazer algo novo. Aqui a gente também tem que lembrar que lá na época do Sêneca tudo estava para ser descoberto. E hoje a gente tem até dificuldade de ser autoral. Você fala um negócio e fala assim, não, mas aí a pessoa fala, não, mas isso quem fala é fulano de tal. Não, mas eu que falo isso. Não, mas fulano também fala. Então, a parte autoral, né? Cada vez a gente tem mais exigência de ser mais abrangente, de ser mais sagaz, para mostrar ali um diferencial. É uma sociedade muito rica, por um lado, né? E muito pobre por outro, porque também tem uma coisa da superficialidade e tal. Mas tem muita informação mesmo. Não, e se a gente não tiver o mínimo de critério, a gente não quer. Eu tenho atualmente feito um treino de deixar as coisas irem embora. Olhar para... Não é tão legal assim, vou para outra coisa. Abrir mão. Você para livro no meio? Paro. Isso é paro. Mas eu até estava conversando hoje com o Pedro, com o Bookster, sobre isso. Antes de eu parar, eu pergunto para alguém que eu conheço, que eu confio, que já leu. O que você acha? Esse é aquele tipo. Não, porque tem alguns tipos de livro que eu sinto que o escritor ele testa quem está lendo. Ele começa e ele fala: vamos ver se você é capaz. Então, eu já comecei alguns livros, estou levando agora, que depois eu dei graças a Deus de não ter parado. Mas se eu começo, estou lá pelo quase meio e não estou indo, eu paro. Você para? Paro. E assim, eu faço uma coisa um pouco diferente. Eu folheio livros. Então eu pego o índice. Você lê no meio do caminho. Não, eu pego o índice e olho assim, isso aqui, óbvio, não estou falando de um romance, estou falando mais assim, por exemplo, um livro de divulgação científica, um livro técnico, no sentido mais amplo, assim, não técnico. Porque os técnicos mesmo a gente só lê assim. Não, a gente estava pensando, qual foi meu último livro técnico? Porque eu leio livros técnicos de cozinha, mas eles são os técnicos mais leves. Não, mas eu quero saber, receptor tal, do meu transmissor tal, eu já vou na página, tá lá, né? Então a gente não lê um livro técnico, eu tenho um livro do Kandel, que é a Bíblia da Neurociência, que tem 1.400 páginas. Nossa. Né? Então... Não, e 1.400 páginas que equivale a 5.000, né? Porque não é aquele livro que você lê a primeira e já mais passa. 1.000. Mas você tem alguma técnica? Porque eu assisti uma vez uma matéria de um jornalista que ele contava que ele foi fazer a cobertura de um desses campeonatos, sabe, de memória? Sim. Que as pessoas têm que lembrar em número X vezes aquilo. Enfim, uma coisa fenomenal. E quando ele foi entrevistar, ele perguntou, nossa, mas vocês sempre foram assim, superdotados? Eles, não, de jeito nenhum. Nós treinamos. E aí esse mesmo jornalista treinou durante um ano e no ano seguinte ele ganhou o campeonato. É isso. Então, gente, que fascínio que é o nosso cérebro. São técnicas mnemônicas, né? E assim, óbvio que a gente tem que considerar isso com parcimônia, né? Mas se você pegar um indivíduo com um transtorno de espectro autista, com alto rendimento, você tem noção do que uma pessoa como essa é capaz de memorizar? Nossa, bom, os vídeos que memorizam o mapa de uma cidade. O mapa de uma cidade, eles desenham. Mas como que funciona? Como é isso? Então, mas é o mesmo. Veja, você concorda comigo que é o mesmo cérebro, com uma diferencinha? Sim. Aconteceu alguma coisa ali que mudou o jogo? Tem algumas teorias, mas uma muito boa que eu gosto muito é que quando você não tem que ter atenção, foco e construção de memória para as relações interpessoais, para os jogos do dia a dia, para compreender do que é feito a cultura, e você consegue viver num mundo isolado, você tem um monte de recurso cerebral disponível, com atenção, com memória, para aquilo. E aí, se ele se interessar e conseguir gerar as correlações necessárias, mesmo sem treino, esse indivíduo performa nesse lugar. Aconteceu uma vez uma coisa muito curiosa. Muito interessante isso. Eu participei de um programa de TV, e eu vou me furtar
não vou falar sobre o programa, porque eu vou criticar um pouquinho. Então, eu participei de um programa de TV que é fazer uma matéria sobre altas habilidades. Inclusive, estava lá um médico, um psiquiatra da Mensa, que é aquela instituição de superdotados, sabe? E ele era um dos presidentes da Mensa e tal. Você precisa tirar 160 de QI para poder entrar na associação e tal. E a gente estava conversando com o apresentador, e ele falou, vocês vão ver as coisas incríveis que eu vou trazer para vocês analisarem e tal. E ele só trouxe coisas que são de treino. Porque essas pessoas acham que, por exemplo, um menino resolve o cubo mágico em 10 segundos. Fala, é gênio. Bom, ele treinou, mas cubo mágico você fica treinando, né? Você treina. Agora com o pé. Mas olha, aí você pergunta, quanto tempo por dia você treina isso? 8, 9, 10 horas por dia para poder fazer aquilo acontecer. Então já vamos partir do seguinte pressuposto. Se você tiver 8 ou 9 horas da sua vida, ou 10 por dia para fazer uma coisa, eu te garanto, você vai ficar excelente. Você vai fazer só isso, você vai ficar excelente. E óbvio, quando você está falando de um adolescente, de uma criança que não tem outra coisa, imagina a gente, parar minha vida agora. Eu até devia fazer isso por algumas coisas que eu desejo muito. Tem coisas que eu desejo o suficiente que eu mereceria fazer isso, né? Mas não é genialidade, né? Genialidade é Einstein. Einstein é gênio. Porque você perguntar você muda toda a física por simplesmente mudar o referencial. Dizer assim, e se o observador estivesse sentado no raio de luz? Aí ele fez essa pergunta e, a partir disso, ele calculou, escreveu e chegou na teoria da relatividade. Isso é genial. Né? Não, como a gente tem hoje a possibilidade de estar diante de um manifesto genial de um brasileiro, né? Um neurocientista brasileiro que é o Miguel Nicoleles. Nossa, um fenômeno. Ele está desenhando uma teoria sobre o funcionamento do cérebro, chamado cérebro relativístico, que, né, a comunidade está assim, meio alvoroçada. Eu brinco que se emplacar, eu vou ter que vender coco na praia. Porque a neurociência que eu conheço vai desaparecer. Que incrível. Eu assisti uma palestra dele na Flip, que foi arrebatadora. A gente tem bons nomes de neurociência, o Siddhartha Ribeiro é um outro gênio, a Suzana Herculano. Eu ia te perguntar agora, quais são os gênios da atualidade que você... Bom, a gente tem alguns que são midiáticos, como é o caso de Huberman, mas você tem o Paul Zek, que é professor aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Como brasileiro, eu gosto muito da neurociência brasileira, porque a gente tem estirpe, eu brinco que a gente tem estirpe. Primeiro, nós tivemos a sorte de receber grandes cientistas nos anos 80, 70 e 80, exilados das crises no Chile e na Argentina. Então, muitos cientistas muito bons vieram para o Brasil nos final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí teve o Ivan Esquerdo. O Ivan Esquerdo era um argentino já falecido, que se tornou o maior neurocientista do Brasil sendo argentino. Algumas pessoas ficam bem magoadas com isso. O brasileiro tem essa coisa, né? Mas ele terminou, inclusive, a carreira dele, os últimos dias de trabalho dele na PUC do Rio Grande do Sul. Mas ele trabalhou uma parte do tempo na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, e ele foi orientador da minha orientadora, que eu te contei que eu trabalhei para ela na Santa Casa. Ela está viva ainda, mas já aposentada. Então, eu sou neta do Ivan Esquerdo. Mas as nossas linhagens científicas ou neurocientíficas são maravilhosas. Então o Brasil está bem se tratando de neurociência? Olha, nós estamos bem há muito tempo. Nós temos 40 ou 50 anos de história em neurociência, muito respeitável. Não, isso é muito interessante. Voltando aqui à memória, estava lembrando sobre a importância, a gente estava falando sobre como fazer para a gente lembrar muitas coisas, né? E qual a importância da gente esquecer algumas coisas, né? Porque eu adoro o Dr. Gabor Maté, que fala bastante dos vícios, dos traumas, né? Como que funciona essa ferramenta do cérebro para esquecer o que a gente não precisa ficar lembrando? Interessante ter falado do Ivan Esquerdo, porque o livro dele mais famoso chama-se A Arte de Esquecer. Ele era especialista em memória. E a arte de esquecer diz respeito a como o cérebro seleciona o que ele vai guardar. Então é muito difícil, por exemplo, você esquecer vícios ou traumas, porque eles foram feitos para serem marcados. Eles, na estrutura do nosso cérebro, os eventos são tão importantes do ponto de vista da experiência, para que seja evitada, né, que ela vive uma marcação muito robusta. Então, a arte de esquecer por que eu não vou lembrar do que eu tomei de café da manhã na segunda-feira, e por que eu vou lembrar do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Né? Qual é o critério de seleção que eu uso? Agora,
para que você consiga efetivamente reverter quadros de vícios ou quadros traumáticos, é necessário trabalhar sobre aquela lembrar para memória depois esquecer, né? para amenizá-la, porque Não, é jogar muito para debaixo fascinante. do tapete é que não deve ser. Eu acho muito fascinante essa coisa do poder que o cérebro tem de manipular as nossas percepções, né? No livro do Damasio, que você fala bastante, né? Ele fala sobre alguns pacientes que tiveram um dano cerebral e, a partir disso, eles não conseguiam mais tomar decisões. Como que acontece? Isso é lindo, porque a gente tem uma ideia, né? Inclusive bastante influenciada pelo racionalismo, né? Por pensadores racionalistas, de que o maior valor que tem para o ser humano é o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio. Exato, é verdade, isso realmente é muito poderoso. Mas o sistema do raciocínio, ele é um promotor de ideias, né? Então, vamos lá, o que você vai fazer hoje à noite? Aí você tem algumas ideias. E o que é que você vai escolher? Aquilo que a sua emoção apontar. Então, você vai começar a contar para o seu sistema emocional. Eu poderia sair para tomar um vinho. Não, eu poderia ficar em casa estudando. Eu queria ver um filme e tal, tal. E a emoção vai dizer assim, isso. Por que isso? Porque, quem sabe, eu não estou a fim de ir para a rua. Porque, quem sabe, eu quero ficar... Ou quero ver as pessoas, ou eu estou a fim de relaxar. Então, vai ter critérios que vão te ajudar a selecionar. Só que esses critérios nem sempre são lógicos ou aparentes. Então é um mito a gente falar que existem pessoas racionais. Todo mundo toma decisão emocional. Todo mundo toma decisão emocional, porque esse é o sistema que vai levantar a mão e dizer eu quero por aqui ou eu quero por ali. Quem dá a ideia é o sistema racional. A emoção não tem como construir cenários futuros que ainda não existiram. Ela só trabalha com o passado, certo? Com o que já aconteceu. Quem projeta para o futuro é o seu sistema de relação de causa e consequência, o raciocínio. Se acontecer tal coisa, acontece tal coisa. E aí esse consequencialismo é típico do nosso cérebro. Agora, a emoção é que vai levantar a mão dizendo, então eu queria ir por aqui, eu queria ir por aqui. E o duro é que nem sempre as escolhas emocionais são justificáveis. Porque ela pode estar sendo influenciada apenas por um querer, por um desejo, por uma rejeição, por uma necessidade, e não por uma coisa real, realmente importante que você esteja buscando. Vou dar um exemplo. Você... ficou frustrada dentro de um relacionamento e uma paixão sua é sapato, né? Esse é um exemplo relativamente comum. A pessoa sai na rua e compra 10 sapatos. Desculpa, porque eu preciso dos 10 sapatos. Não, você não imagina, eu estava precisando de um dessa cor, para essa roupa, para esse negócio, aí eu vou viajar e tal. Sim. Explicação perfeita para cada um dos pares. Mas tudo que aconteceu ali foi uma pessoa precisando se agradar, precisando se acarinhar, né? E escolhendo ali um caminho para fazer isso. E às vezes... se arrumando problemas, se endividando e tal. Então, neste lugar, a emoção é vulnerabilidade. Num outro lugar que é minha emoção equilibrada, minha emoção no autoconhecimento, minha emoção poderosa e com aprendizado, eu vou fazer boas escolhas. Então, parte desses pacientes que o Damasio estudou eram, inclusive, investidores da Bolsa. Não sei se você chegou a olhar por esse ângulo. E eles simplesmente não conseguiam tomar decisão de venda e compra ação. É uma loucura. Eu acho incrível porque tem a gente imagina uma pessoa que vai lá e tem um acidente de carro, sei lá, e machuca uma parte do cérebro e acorda no dia seguinte se comportando totalmente diferente. Eu estudei alguns casos desse agora e assim, era uma coisa que antes eu não estava pela minha cabeça, né? Como que a nossa parte física está conectada com a nossa parte emocional. Tem vários casos famosos, né? Tem aquele do Phineas, que entrou Não, e a gente tem um no Brasil recente. Teve? Teve, e esse caso é bizarro, porque foi um operário, um rapaz de 18 anos, um auxiliar de pedreiro e tal, numa construção. Ele sofre um acidente com um vergão, daqueles vergões de ferro de estruturas metálicas, e também semelhante ao acidente do Phineas Gage, só que no hemisfério direito. E a transfixão não é nessa posição ventro-dorsal, como foi no Phineas Gage, né? O dele entrou aqui atrás do olho e saiu aqui em cima. Nossa, mas é muito parecido, né? Porque é uma coisa que entra na tua cabeça. O do menino entrou aqui assim, ó. E teve um outro caso de um cara fazendo caça... submarina. Que também teve um arpão e tal. O menino do arpão teve alguns prejuízos. Esse operário não teve prejuízo nenhum. As pessoas faziam show, coisa fantástica e tal. E aí é super triste, porque como é que só o Brasil, né? Não só o Brasil, que é aquela coisa de síndrome de vira-lata, né? Mas o Brasil é um dos países que consegue ter um indivíduo aos 18 anos de idade sem muita coisa para perder no córtex pré-frontal, né? Nossa. É louco isso. Mas o córtex pré-frontal, essa região... Mas o comportamento dele não mudou depois? Nada. Porque, de fato, ele... Não pegou... Aí ele não tinha... De fato, ele não desenvolveu, né? Nossa.
Ele não tem a Ele não escolaridade. tinha o que perder, né? Isso é uma coisa séria. Nossa, muito. Isso é uma coisa bizarra. Mas é justamente isso. O córtex pré-frontal, ele é uma reunião, né, das estruturas que são mais executivas, que estão dorsolaterais, que caminham mais ou menos nessa direção assim, com a conexão das áreas ventrais, que são emocionais. Então, o que é o córtex pré-frontal? É quando a emoção se encontra com a razão e discutem acerca da moral, da ética, da tomada de decisão. Então, você consegue imaginar a diferença que tem disso para quem tem 8, 9, 10 anos de idade e para quem tem 22, 23. E se você não passou por esse processo, vai ficar pouco elaborado. Né? Sim, sim. O comportamento é uma coisa que, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tem muita coisa para a gente entender. Né? Você está falando com a pessoa errada, porque eu estou fazendo isso há 30 não, anos. E pelo visto nunca você vai falar, cheguei aqui. Porque quando eu aprendi sobre os neurônios espelho, foi uma coisa que eu olhei e falei, não é possível que isso existe, né? Então, lindo, né? Como que você se conecta com alguém e começa a agir como aquela pessoa que está na sua frente, né? Mais ou menos por aí. Tem muito a ver com modelagem, né? Acho que o princípio original do neurônio espelho, que precisa ficar muito claro, é que a gente não imita por imitar. A gente imita porque a gente quer atingir o resultado que aquela outra pessoa está atingindo, né? Então, é por modelagem. No caso específico, como é que a gente descobre esse sistema de neurônio espelho? Na Itália... Como que a gente dá conta de que a gente está vivenciando o neurônio espelho? Não é uma coisa absolutamente inconsciente, né? Ela é um mecanismo de funcionamento cerebral. E como que a gente descobriu? Um estagiário no laboratório comete aquele ato que só estagiários conseguem fazer, né? Driblou a lei. Então, ele comeu dentro do laboratório, na frente de uma primata que estava registrando a atividade cerebral motora. Então, ela parou o que ela estava fazendo para observar ele comer. E aí ela começou a ter uma ativação cerebral semelhante a se ela estivesse comendo. Então, o desejo dela de fazer o que o outro... que foi descoberto, que incrível. A vantagem é que o estagiário não escondeu, né? Ainda bem, né? Ele podia ter ele poderia super. Mas eu imagino que isso deve influenciar bastante pessoas que, quando estão próximas a pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas mal-humoradas. Gigi, se eu quiser ter o impacto que essa pessoa tem, por isso que é muito importante a gente saber com que a gente isso é importante. Então, se você tiver com uma pessoa que ela é muito tóxica, muito, sei lá, agressiva, mas você estiver no seu centro, você não vai ter essa interferência. Óbvio que é quase impossível você não ter nenhum tipo de demanda emocional. Mas você não vai ativar mecanismos de neurônio espelho para imitar aquela vivência. O que faz você ativar? Você olhar aquela situação e dizer assim, realmente eu deveria estar reclamando também. Então você tem que já estar com aquele negocinho ali meio... Porque imagina, eu chego aqui e você fala assim pra mim, cara, no dia hoje foi um horror e tal. Eu podia falar para você, não, mas o meu foi ótimo e tal. Só que cabe mais na nossa relação entrar no flow se ali. eu falar para você, não, mas a minha vida também não é fácil e tal, e a gente entrar no mundo de lamentações. Isso é cultural. Inclusive meio latino, se você for pensar um pouquinho. Latino é dramático, a gente adora fazer um drama, é verdade. Para mim também. Então, a pior coisa que tem, inclusive, eu vim te contar a desgraça e você falar para mim, eu também. Não. Mas comigo foi pior, viu? Olha... Fato. Então, não é só a questão do neurônio espelho. Agora, o neurônio espelho é muito interessante para eu desenvolver novos comportamentos. Então, essa coisa que você fala de vai andar com quem faz o que você gostaria de fazer, que isso te ajuda, né? Então, você quer fazer corrida de rua? Não é que os seus amigos que vão para o boteco devem ser eliminados da sua vida, mas mas foca em quem está veja correndo. Bem, aos sábados, quem sabe, né? Não vai encontrar com os caras segunda, terça, quarta, quinta e sexta no bar, porque na segunda-feira de manhã ou na terça de manhã, na quarta de manhã, quem vai correr com você não são aquelas pessoas que estavam no bar. Então, você vai estar de ressaca sozinho, né? É muito mais difícil. Eu acho que os meus neurônios espelhos, eles estão sempre atiçados. Porque quando eu tô com uma turma que vai pra balada, eu vou tomar um drinkzinho. Quando eu tô com a turma do esporte, eu vou pro esporte. Mas ótimo, o que significa que você gosta do vínculo, gosta do grupo, consegue andar de acordo com a música que está tocando. Isso total. Isso é super confortável. Sim. Porque uma coisa você poderia se colocar numa posição de eu só quero fazer tal coisa com tal pessoa e tal. Você vai acho que a diversidade na comida, na vida, nas amizades, para mim a diversidade é o segredo da felicidade. São os aprendizados. São os aprendizados. Porque a gente aprende assim. Imitando. Que nem o macaquinho do laboratório, né? Eu adorei essa, achei muito legal o estagiário tá lá. Pensando ainda nessa coisa da convivência,
como funcionam os vieses cognitivos? Porque eu sinto muito isso nas redes sociais, né? Que obviamente o algoritmo sabe muito bem disso, e eu percebo às vezes aquelas pessoas que estão sempre falando, sei lá, temas políticos ou questões polarizadas. Os vieses cognitivos, eles impactam muito nisso? Sim. A gente tem 4 razões para poder cair na armadilha de um viés cognitivo. A primeira delas é uma que quase não acontece hoje em dia: excesso de informação. Por que excesso de informação provoca viés? Porque quando eu me dou conta de que eu tenho muitas coisas para elaborar e eu não consigo, eu aplico filtro. Eu coloco importância em algumas coisas e não coloco em outras. Então, se você disser para mim assim, não, a Carla gosta de tal tipo de música, então significa que ela é americanizada, sei lá eu, né? Você está fazendo um filtro. Mas eu não disse para você que eu gosto só desse tipo de música. Posso ter outras coisas tantas que você não observou. Mas você só pegou esse recorte meu, porque, óbvio, tudo que tem sobre mim é muita coisa. Eu sou muita coisa, né? Como qualquer ser humano, com a minha idade, inclusive, vai ser muita coisa. Então, eu já fiz muitas coisas, já curti muitas músicas. Aí você pode pegar uma informação e dizer assim, todo mundo que gosta desse tipo de coisa tem mais ou menos esse perfil, tem essa ideia, tem essa cabeça. Isso te ajuda a me interpretar, diante de um contexto mais simplório. Isso é um fator. Outro fator, a gente chama de seletividade de memória, que é o que a gente falava agora há pouco. Você falou, nosso cérebro altera a percepção. Não, ele constrói a percepção. Com base no quê? Com base naquilo que a gente dá relevância. Então, tem um monte de coisa aqui, e o que eu dou relevância? O que me interessa? Eu gosto da planta, eu gosto da cozinha, eu gosto do bolo. Comida é um problema para gente. Né? Então, onde é que vai estar meu filtro? Onde é que eu vou estar armazenando mais? Eu vou usar mais aquela informação do que outras. Terceiro elemento é a necessidade de agir rápido. Quanto mais rápido você tem que responder, mais viés. Então, obviamente, que também é um fator do nosso tempo, né? E por último, quando eu não sei muito bem o que significa aquilo. Eu não tenho o significado daquela palavra ou daquele contexto muito claro para mim. Então eu vou aproximar com alguma outra coisa. E aí isso também abre espaço para o viés. Então tem causas demais para vieses e todas elas acontecendo o tempo inteiro hoje em dia. Só aterrando aqui para as pessoas que não estão muito acostumadas. Por exemplo, um exemplo, um viés de confirmação nas redes sociais. A pessoa acredita que, sei lá, que sorvete dá dor de barriga. Ela vai... Todos os conteúdos que ela tiver contato sobre esse tema, ela vai dar mais valor. Seria isso? Então, todo mundo que aparecer dizendo assim, não, pode tomar sorvete que não dá dor de barriga, ela vai dizer assim, não, que besteira e tal. Ela rapidamente julga, por quê? Porque ela já tem uma linha mestra de raciocínio que ela está acompanhando e está construindo. O viés de confirmação é dar mais atenção para as coisas que concordam com o que eu penso e menos atenção para aquelas que discordam. Então, óbvio, a balança vai ficar com um peso ruim. E é isso que a gente precisa buscar quando a gente fala em pensamento crítico, em pensamento sistêmico. É trabalhar de abrir o leque, porque para mim, assim, o viés de confirmação eu vejo assim, pessoas ao redor que estão sempre naquela coisa e gera o quê? A polarização. Porque quando você convive e assiste só um tipo de conteúdo, todos os outros passam a não fazer sentido para você. E a gente faz aproximações, né? Por exemplo, durante a pandemia, né? A gente teve muita gente brigando com as vacinas por 2 razões. A primeira é que as pessoas entenderam que as vacinas foram produzidas de forma muito rápida. Né? Se você não conhece, você sabe que geralmente vacina é uma coisa que demora. A vacina aparece em 8 meses, em 10 meses você fala, tem uma coisa estranha aqui. Mas a pessoa não está lembrando que todos os esforços de todos os laboratórios de vacina do mundo se voltaram para produzir essa vacina. Então a chance que tem da gente conseguir fazer isso rápido é grande. Mas eu não sei, porque eu estou distante. Então eu tenho desconhecimento, eu não conheço o significado. Depois, eu peguei o meu cachorro e levei no veterinário para botar um chip de localização. E o cara viu fazer isso. É uma injeção em 2 milissegundos. Esse chip vai parar dentro do cachorro e a partir daquele dia qualquer leitor vai saber que cachorro que é, onde que tá. Cara, pera um pouquinho. O chip, cachorro, a vacina. Parece que isso aqui tem uma lógica, tem uma liga. Só que tem tantas outras coisas acerca disso que não estão sendo consideradas que passa a ser uma bobagem, entendeu? Então, se de fato houvesse um chip na vacina, você rapidamente poderia detectá-lo, entendeu? E saber se sim ou se não. Então, seria uma coisa tão facilmente comprovada ou checada que não teria como esconder, né? Então, óbvio, se você quer
rastrear as pessoas e tal, você não precisa fazer isso. Você bota câmeras inteligentes na rua, que é o que estão fazendo hoje. A gente já está rastreado, não precisa chip, né? Então, nós já somos rastreados. É uma coisa que, assim, fica claro que a pessoa tem um conhecimento sobre aquele contexto que não permite que ela se aprofunde. E o pior, aí sim eu acho que é um pouco do zeitgeist, um pouco do espírito do tempo, eu me contento com isso e falo, não, então eu sei. E aí a rede social ajuda muito, porque eu tenho muito especialista de coisa nenhuma, né? Vamos deixar isso bem claro. Muita gente cheia de certeza do que não tem a menor ideia. Exato. Bom, e para a gente aliviar esses sintomas, né, e criar o pensamento crítico, então qual seria a solução? Assistir muitos conteúdos, conversar com variedade? Você pode ir um pouco na linha do Sêneca, como você disse, assim, tentar verticalizar, não deixar nada muito na superficialidade. Ter grandes curiosidades, mas também ter espaço para ouvir histórias de pessoas que são muito boas naquilo que fazem. É comum isso, você me ver numa festa, num bar, uma coisa, eu não sou muito de festa, mas quando eu vou, dificilmente eu vou estar conversando com alguém sobre neurociência. Ou conversando com alguém... Você já faz isso o dia inteiro, né? Eu vou querer falar com alguém que constrói ponte, com um cara que trabalha com, sei lá, com energia solar. Né? Eu tive uma oportunidade lá em Natal, a gente vai naquelas regiões do norte do Rio Grande do Norte, para cima de Natal, são aquelas usinas eólicas, um negócio absurdo. E eu me lembro, assim, acho engraçado essa história, que eu estava no meu aniversário, jantando num restaurante, e eu ouvi dois homens sentados na mesa do lado, jantando, falando sobre a usina eólica. Eu fui me dando um comichão. Você foi lá que ia conversar? Não, eu estava sentado assim. Eu estava aqui e aqui. E eu ouvia, e não conseguia nem prestar atenção na pessoa com quem eu estava. Aí eu falei, Brutinho, você me desculpa. Eu sei que é uma indelicadeza da minha parte, mas você está falando de... E eu fiquei tão curiosa para saber como que funciona isso e tal. Cara, me deu uma aula. Porque a pessoa, quando ela gosta daquilo que ela faz e acha interessante, ela gosta de explicar. E se tem um bom ouvinte... é legal aprender uma coisa que a gente nunca imaginou que você iria aprender. Numa visão de alguém que tem tanto conhecimento, e esse é o barato que as pessoas não entendem. Por que não é legal aprender com quem só tem conhecimento superficial? Não é porque a pessoa não tem nada para te ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. É que só quem está lá no fundo, que realmente verticalizou, consegue emergir com a síntese, com o que de fato é importante. Porque tem um monte de perfumaria em volta do conhecimento que você, naquele momento, não precisa para entender o fio condutor. Então, a interlocução, pessoas que são muito boas naquilo que fazem e que podem te trazer uma síntese e que te desperta a curiosidade, faz com que você fale, pô, isso aqui é um tema incrível. Tal. Agora, se você pega um tema e já o que aparece ou é muito superficial, para não te gerar curiosidade, fica parecendo uma coisa meio boba, ou é tão técnico, tão profundo que você não alcança, você não vai conseguir se aproximar. Então, o que acaba acontecendo? A gente hoje tem uma espécie de uma tendência de todo mundo saber muito pouco sobre muita coisa. E aí... Nossa, isso é o que a gente mais tem, né? Nas redes sociais. Eu queria saber uma coisa que eu acho muito interessante sobre a importância de você manter vínculos. Saiu aquele estudo, acho que nem foi muito recente, falando que, ao contrário do que muita gente imaginava, não era alimentação, não era exercício físico, mas eram os vínculos que faziam com que a gente vivesse por mais tempo. É louco isso, né? Não só isso, a própria Google, num projeto que chama Projeto Aristóteles, eles investigaram as equipes de alta performance entre 2013 e 2023, 10 anos acompanhando, inclusive atravessando a pandemia. E um dos fatores que se destacou na análise de correlação deles foram os vínculos. Times com mais vínculos, times com maior nível de confiança. O próprio Polzek, que trabalha com citocina, um grande neurocientista também, demonstrou esses vínculos como sendo fortalecedores da resiliência, do processo de tomada de decisão, da persistência numa atividade, na proatividade. Então, fato é que nós somos seres sociais. Isso Tenha não é bons falácia. Amigos que você vai ser saudável, né? Isso não é falácia, porque poder contar com os outros é muito importante. A gente, como grupo, como espécie, a gente é muito fraco. Então, a gente gosta de se colocar num lugar de muito destaque, né, antropocêntrico para burro, mas o fato é que a gente nada mal, corre mal, não voa, não é forte. O que a gente tem é pensamento. Esse é o nosso trunfo. E pensamento é causa e consequência. E a melhor coisa que a gente conseguiu fazer com o nosso pensamento foi, no vínculo social, dividir tarefa,
arrumar uma estratégia, né, como eu te falei, vamos pegar esse desfiladeiro aqui, prender esse rebanho aqui, vamos plantar tal coisa aqui, vamos colher aqui. Agora esta mulher cuida das crianças enquanto as outras fazem isso aqui. Agora os homens se organizam. Isso é inteligência. Isso que nos trouxe até aqui. E isso só é possível no vínculo. Porque se eu não tenho confiança nesse grupo, qualquer um pode quebrar, né, rachar aquele elo, e tudo que a gente está planejando, tudo que a gente está fazendo pode ir por água abaixo. Que eu acho que é um pouco da origem da política. Né? As pessoas têm dificuldade de entender por que a gente tem que discutir política, entender de política, né? Minimamente ter uma opinião, mas é porque a política é o lugar, é o campo onde a gente acerta os nossos desejos, as nossas intencionalidades como grupo, para podermos seguirmos juntos. Acho uma coisa muito interessante na democracia, que é assim, o presidente está, né, sendo candidato, ou agora a questão do prefeito e tal. Acabou. Ganhou fulano, esse fulano trabalha para todo mundo, como máxima. Não vai trabalhar apenas para quem votou nele. E eu acho isso maravilhoso. Sim, sim. Porque, tipo, a gente pode discordar, mas depois quem ganhar nos entende como grupo. Muito. E isso é a parte mais linda da política ou da democracia. Total. Já que a nossa grande capacidade é o pensamento, essa aí mesmo. Estamos chegando aqui no finalzinho, eu gosto muito dessa coisa dos nootrópicos, né, de cogumelos e tudo. O que você acha disso, né? Os cogumelos, para mim, assim, eu tenho estudado bastante, e isso é uma coisa que tem me fascinado bastante. A gente tem descoberto, tem duas coisas que são muito interessantes, que estão bem atuais. A primeira delas é o estudo da inflamação no cérebro. E fatores que são pró-inflamatórios, como os ultraprocessados, e fatores anti-inflamatórios que podem vir da alimentação e também de hábitos, exercício físico, sono regular, né? Saúde mental equilibrada. Então, são coisas que permitem que você tenha uma dinâmica né, saudável a ponto de você poder não inflamar. Inflamar, especialmente o tecido cerebral, está implicado, assim, hoje com demência, com Parkinson e tal. E aí tem um outro fator que parece, né, que também, isso também está vindo do Miguel Nicoleles, que é um negócio que nem todo mundo aceita, porque é tão estapafúrdio assim, né, perto do que a gente conhece, que é o fato de que a maior parte das doenças psiquiátricas e neurológicas são pequenas epilepsias focais. Então, de novo, uma atividade elétrica errática. Então, qualquer substância, e de preferência, alimento, uma coisa natural, com uma concentração adequada. Por que as pessoas têm dificuldade de entender qual a diferença de uma coisa que é natural de uma coisa que é sintética? É a quantidade da qual ela se apresenta. Quando você come uma coisa que é uma planta, que você evoluiu no mesmo mundo dessa planta, o que tem de concentração daquele princípio ativo nessa planta é melhor do que se você pegasse essa planta, refinasse e exagerasse naquele princípio. Então, os equilíbrios que vêm do alimento são muito bons. E o que a gente tem hoje são essas ideias do que é pró-inflamação, do que é pró-atividade elétrica errática, que pode vir a trazer as doenças degenerativas e tantos outros quadros. Então, eu acredito assim, de que em 5 anos a gente já tenha apaziguado muito dessa ideia do que realmente é bom, do que não é bom, o que pode, o que não pode, né? Você veja que as pessoas sempre falam, o ovo, né? O grande exemplo é o ovo. Que uma hora não pode, outra hora pode, outra hora não pode. Mas no fundo é porque a gente está olhando por ângulos diferentes. É fato que se você olhar o ovo, apenas na perspectiva do que ele tem de lipídios, ele realmente pode aumentar o colesterol. Mas, por outro lado, se você pensar na capacidade probiótica e todos os outros elementos, e na fonte de proteína e de gordura boa, pode ser que no final, se você não consumir outras gorduras, né? Pensamento crítico, como tudo na vida, né? Se você for equilibrado, vai dar tudo. E a gente vai, obviamente, melhorar a ciência à medida que a gente estuda cada vez mais. Nossa, adorei. Eu tô já aqui, eu tenho um monte de coisa para perguntar, mas estamos quase passando já o tempo. Então, já queria encerrar pedindo perguntas, dicas, que eu sempre peço. Joia. Que são 2 dicas de livros. Vamos começar pelo livro, depois a gente vai... Eu falei tanto dele aqui, então acho que o verdadeiro criador de tudo, de Miguel Nicoleles, é o que a gente... Ele acabou de lançar uma ficção científica que eu não li ainda, porque eu estou muito debruçada. Eu tenho uma comunidade de estudos em neurociência, e nós estamos debruçados sobre o verdadeiro criador de tudo, dissecando o livro. Então eu estou bem enfiada. Então vamos ler Nicoleles. Eu acho. E depois tem a ficção científica, né? E um outro que eu estou encantada, que puxa o nome da autora agora me falha, mas é o Lady Sapiens, é um livro que fala sobre o feminino no Paleolítico Superior.
desmistificando um pouco essa ideia de que a gente não estava na linha de frente, desmistificando essa mulher da caverna que era puxada pelo cabelo para dentro da caverna. Então ela não era puxada pelo cabelo. Parece que não. Gostei de saber disso. Bom, Gostei. né? É bom. De repente a gente tem muito o que aprender com a Mulher das Cavernas. Lady Sapiens. O grande achado do livro é que as inserções musculares dos esqueletos femininos não eram observadas da forma como se observa hoje, porque a gente nem sabia qual esqueleto era feminino e qual era masculino. Tinha uma dificuldade nesse tipo de identificação. E aí eles começaram a descobrir que as inserções musculares dos esqueletos femininos eram tão fortes quanto dos masculinos. Uau! Então a gente provável tinha um pouco mais de robustez. Muito bom. E trabalhava de outro jeito. Então eu estou bem, mas eu esqueci o nome do autor. Tá, a gente Lady Sapiens. o nome do livro é Lady Sapiens, está ótimo. 2 filmes ou documentários. Puxa vida, é difícil, né? Porque tem tanta coisa e eu sou uma pessoa que eu vejo muita coisa técnica e tal. Como o Cérebro Cria, essa coisa da criatividade, é uma série bem interessante sobre neurociência, né? E a história do cérebro da BBC. Eu vou ser conservadora. Gostei. E 2 restaurantes, se você não se lembrar, pode ser as suas 2 comidas preferidas. Joia, não. Eu tenho um restaurante que é minha paixão, que eu adoro comida japonesa, né? Uma fissurada para comida japonesa, e é essa comida japonesa que a gente come no Brasil, né? Então o Japa, aqui em Moema, maravilhoso. E, puxa, uma comida infantil é uma cantina italiana, né? Então vamos chamar o Roberto. Muito bom, que muito bom. Uma coisa da infância. Das dicas. E onde que as pessoas podem te encontrar? Quais são os seus cursos? Você ainda tem algum curso? A gente está encerrando, né? Depois de 15 anos oferecendo cursos de extensão. Agora, em outubro, eu encerro com 2 turmas dos cursos que eu tenho, né? Que são mais famosos, que é um que chama Imersão em Neurociência e outro Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo. Mas eu sou coordenadora de pós-graduações da Santa Casa, tanto em educação quanto em desenvolvimento humano para o ambiente corporativo. E acho que o Instagram é a rede que eu mais uso, Carla Tchepo com 2 P's de pato, que é o que as pessoas costumam errar. E eu tenho um canal no YouTube que chama Nada Trivial, onde eu tenho podcast, tem vídeo de neurociência. Ótimo. Muito obrigada, adorei, aprendi mais um monte. Eu queria ficar aprendendo muito, né? Porque é um privilégio estar aqui com você. Obrigada, querida. Bom, agora podemos comer um bolo, que eu acho que... Agora tem a minha recompensa. Agora tem a recompensa, né? Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço, querida.